Hoje vamos falar de como utilizar o ConfUI sem ser localmente, sem ser na sua máquina e sem utilizar recurso, caso você ainda não tenha, sei lá, digamos que você não tenha uma placa de vídeo potente para poder utilizar o ConfUI e rodar suas IAs internamente dentro do seu PC local, existe uma possibilidade de você mesmo assim utilizar, e eu vou te falar, tem muita coisa boa que dá para você fazer, é usando o Floio, que é uma plataforma que traz um ConfUI configurado para você, com uma placa de vídeo tudo em cloud, para você poder utilizar os seus fluxos e criar coisas incríveis com o IA, e hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas que ele tem aqui, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, deixar um like caso o conteúdo seja bom o suficiente para os senhores, deixar um dislike caso você não goste, e bora pro vídeo, que esse aqui é extremamente interessante, e vou te falar mais, você vai conseguir usar isso aqui de graça, porque eu vou conseguir uma paradinha muito louca, mas aí no final do vídeo eu falo para vocês o que é. Antes de mais nada, vamos apresentar para vocês o que é o Floio. O Floio nada mais é do que imagine um servidor onde vai estar rodando uma placa de vídeo que vai estar rodando o seu ConfUI lá dentro. ConfUI é essa estrutura aqui, só para mostrar para vocês, onde a gente pode utilizar as IAs como o ZImage, o QEdit, você pode usar um LTX para geração de vídeo, dá para você utilizar as APIs também, dá para você usar o Nano Banana, dá para você fazer muita coisa. Ela é um pouquinho mais complexa, mas dentro do Floio, eu vou te falar que ela fica bem simples de utilizar. Por quê? Porque ele traz muita coisa já pronta. Então o que você vai ter que fazer é só criar, é a única coisa que você precisa fazer. Aqui, só para vocês terem uma ideia, dá para você fazer aquelas animações de pessoas se mexendo e falando que você, que é o Motion Control, dá para você utilizar com o One 2.2, o 2.5, dá para você fazer as suas imagens com o ZImage Turbo, dá para você animar as suas imagens utilizando tipo o One 2.6, dá para usar o LTX, dá para você criar imagens com o Flux também, que é uma outra IA que gera imagens, né? Dá para você fazer loras, né? Dá para você fazer tudo que você possa imaginar, muito mais completo do que isso, impossível, e ele já traz vários workflows que são essa estrutura, né? Cada nozinho desse aqui faz parte de um workflow, e aí esse workflow cria a sua imagem. Então, você precisa carregar o seu modelo, carregar a IA que vai interpretar o seu prompt, uma EVA, você precisa passar o seu prompt, o prompt negativo, isso tudo você teria que configurar na mão. Aqui tá tudo pronto. Você vai vir aqui, por exemplo, aqui na lateral, ele tem os workflows da comunidade. Então, por exemplo, eu estava buscando aqui o LTX 2.3, que dá pra gente rodar na placa de vídeo que está instalada lá no servidor. Então, assim, eu consigo gerar meus videozinhos aqui. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Mas aqui ele tem o LTX. Eu vou limpar aqui pra gente poder dar uma olhada melhor em tudo que ele traz pra gente. E assim vocês conseguirem ter uma ideia. Isso tudo pronto, e aí a única coisa que você vai ter que fazer, por exemplo, aqui eu tenho de imagem para vídeo, usando o One, eu tenho o QEdit. O que é o QEdit? Ele pega uma imagem e ele faz tipo, o seu rosto em vários ângulos, ele consegue, por exemplo, mudar você de uma posição X para Y, botar você em outros lugares. Aqui eu tenho, por exemplo, um fluxo que você treina a IA para ela saber como é o rosto de determinada pessoa. Então imagina assim, você está criando o seu o GC lá, que é a sua garota de IA que faz ela tem uma IA uma conta de IA que vende coisas, por exemplo. E é a sua garota ali que você tá criando fotos dela, fazendo vídeos, essas coisas. Para não mudar o rosto dela, existe uma forma de você treinar a IA para que ela mantenha o mesmo rosto em todas as fotos que você fizer. Isso a gente chama de Lora. E você consegue treinar a sua Lora aqui. Então imagina que você tem a sua garota de IA lá, que você faz seus videozinhos, faz suas fotos, vende seus produtos, e você pode fazer ela em todos os lugares que ela não vai perder a referência. E isso funciona bem melhor do que, por exemplo, usar o Nano Banana. O Nano Banana é muito bom para isso, tá? Ele mantém bastante o seu rosto, mas ele acaba mudando uma coisinha ou outra. Aqui no Lora não, vai sempre manter o seu rosto igual. Dá para você utilizar APIs, por exemplo, o Grok Imagine tá aqui, dá para você usar o Kling via API, dá para usar o LTX também, mas assim, como dá para rodar local, vamos usar o local, porque a API você vai pagar por token. Quando você fizer seu cadastro aqui, você vai poder utilizar ele de modo gratuito, você ganha um pouquinho de tokenzinho ali para usar. Mas, sinceramente, eu não gastaria com isso. Eu usaria tudo que dá para usar sem API, porque tem muita coisa boa. Por exemplo, ó, de sketch para pintura, a gente tem aqui o Flux Context, que ele mantém todo o contexto do seu personagem também. Então existem várias IAs que você pode utilizar aqui, que são IAs que normalmente tem dentro dessas plataformas tipo Imagine, dentro do Hugging Faces,
tudo você pode utilizar elas aqui e utilizar muito mais sem ter aqueles limites de crédito, porque na verdade você está alugando um servidor na nuvem. Então, tipo, abre muito mais possibilidades, você pode gerar à vontade sem ter medo de errar, e isso é um grande diferencial. Por exemplo, aqui eu deixei 2 workflows prontos para vocês darem uma olhada. Um é usando o Zimage Turbo, que eu criei, por exemplo, essa Samurai aqui, com o filtro do Akira Kurosawa, e a gente consegue ver aqui as imagens que eu gerei, ó. Por exemplo, essa aqui eu fiz a imagem deitada, e assim, cliquei ali, eu vou mostrar para vocês. Eu vim aqui, selecionei, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, QA Edit, cliquei e já vai montar para mim o workflow, e tá pronto. É só você usar. Ah, mas tem muito complexo, que não sei o que. Cara, é tranquilo, se você for olhando aqui, ele já traz um exemplo, ele traz um notes aqui informando como que funciona. Basicamente, o que você vai mudar normalmente é carregar as imagens que você quer colocar a pessoa, no caso aqui você vai trocar o rosto, né, o rosto do personagem por outro, e vai mandar o prompt. Aí aqui é a parte de prompt, que nesse caso aqui, como é para mudança de rosto, você nem precisa mudar nada. Terminou aqui, ele vai gerar aqui a sua imagem. E aí é só você clicar aqui, ó, Run Workflow, já era. Então ele já traz o workflow pronto. Lógico, muitas vezes você vai precisar vir aqui e dar uma lida no que ele está explicando. Ele traz um contexto geral de como que funciona, como que está o workflow, você consegue dar um zoom aqui e dar uma estudada. Mas, se caso vocês quiserem, a gente pode aprofundar mais sobre o ConfUI e eu trago mais conteúdo sobre isso aqui no canal para vocês. Eu cheguei a trazer alguns de ConfUI testando, mas se vocês quiserem eu trago mais. É só botar aí nos comentários e eu trago para vocês como utilizar o ConfUI, porque assim, não tem muito segredo, tá? Ele é bem simples e bem intuitivo. E como nesse caso aqui, ele traz tudo já pronto, mastigado, você não precisa configurar, não precisa instalar ConfUI, você não precisa ter uma placa de vídeo, você simplesmente vai botar o workflow aqui e mandar rodar. E eu também consigo compartilhar com vocês os workflows, então eu posso mandar meu link e vocês acessam, que aliás eu vou deixar o meu workflow que eu deixei aqui pronto do LTX 2 para vocês darem uma olhada no comentário fixado e na descrição. Mas voltando aqui, eu tenho esse workflow do Zimage Turbo, então eu passo para ele o meu prompt básico aqui, e o que eu não quero no negativo. Eu preciso botar o negativo? Não precisa, mas é sempre bom você deixar claro no seu prompt, no negativo, o que você não quer que apareça na imagem, e no positivo, tudo que você gostaria que aparecesse na sua imagem. Nesse caso aqui eu estava mostrando para vocês, eu estava fazendo uma mulher samurai com um filtro do Akira Kurosawa, e fiz ela deitada, e aí ela estava pegando aqui, ó, a mãozinha na espada, e aí eu fui tentando gerar, ela continuou com a mão na katana, aí eu fiz de novo, continuou com a mão na katana, até que quando eu coloquei no prompt negativo que as duas mãos tinham que estar no cabo e não pode estar encostando na lâmina da katana, aí funcionou. Então tá vendo? O prompt negativo funciona exatamente para isso. Funcionou, criou bonitinho e ficou do jeito que eu queria. Aí aqui eu vou mandar gerar uma outra só para vocês terem uma base. Aqui, ó, eu falei sobre o prompt positivo, o negativo, e aqui é o tamanho da minha imagem. Então, por exemplo, aqui eu coloquei de 1080 por 920, que vai ficar essa imagem como se fosse de um celular, tá? E aí mandei gerar o workflow. Aqui eu tô com uma outra imagem que eu mandei gerar, só para vocês terem uma base do quão rápido que é a forma para gerar a imagem. Então ele tá carregando o nosso módulo, ele vai passando por etapa, já carregou, criou a imagem, e ele vai decodificar aqui. E vai aparecer a nossa imagenzinha bonitinha. É uma personagem que eu fiz baseada na Mei do KOF 97, só que realzona, né? E com o filtro, como fala? O filtro de filmes dos anos 90. E aí saiu ela bonitinha, curti, ficou bom demais. Beleza, esse é um dos workflows que eu posso utilizar aqui. O segundo é o do LTX, que você pode gerar vários vídeos, vários. Aliás, o LTX 2.3, ele tá saindo tão bem quanto o Grok, tá? Eu vou mostrar uma animação, que é essa aqui que eu fiz para vocês. Todas as animações que você faz, animações, imagens, ele guarda aqui, ó, em meus arquivos. E aí você vai aqui em Outputs, tem as imagens, né? E aqui eu tenho o dos meus vídeos. Esse aqui é o último. Se liga nesse vídeo aqui, ó. Ficou muito bom, manteve consistência de personagem, manteve tudo bonitinho, tá funcionando lindo, e eu vou te falar, tão bom quanto o do Grok. E aqui você pode gerar vários, eu também fui lá nos workflows, selecionei qual que eu queria, e aqui eu fiz algumas modificações. Eu passei a minha imagem de referência, que essa imagem eu tô usando agora em tudo quanto é lugar. A única coisa que eu modifiquei foi a questão do tempo. E aqui é onde eu passo qual que vai ser o formato do meu vídeo. Então ficou 720 por 1280, aqui no caso tá em HD,
E aqui embaixo, que é o tamanho, é a quantidade de frames que vai ter esse vídeo. Como eu coloquei 242, ele fez 10 segundos de vídeo. Dá para você colocar para ele fazer 20 segundos, 30 segundos, só que daí corre aquele problema, né? Pode o vídeo começar a ficar muito bom e depois ficar uma bosta. Eu recomendo fazer tipo no máximo de 15 em 15 segundos para você poder ir juntando as peças do seu vídeo e aí vai saindo mais certinho do jeito que você quer e você só vai editando. Como eu falei, vocês podem utilizar essa plataforma de forma gratuita, é só se utilizar o meu link e se inscrever, e quem utilizar o cupom, que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, vai ganhar 30 dias para utilizar de grátis esse Confluai e aprender também a utilizar o Confluai, poder utilizar essa plataforma por 30 dias para gerar seus vídeos, suas imagens, tudo no Vasco, utilizando o meu cupom. É só pegar ali, lembrando que são para os 100 primeiros, então caso estoure dos 100 primeiros, não venha brigar comigo depois nos comentários. E eu também vou compartilhar lá no nosso grupo do Telegram, então caso você ainda não faça parte do nosso grupo do Telegram, entra lá que eu vou compartilhar com vocês, videozinho um pouquinho mais comprido, mas para mostrar um pouco sobre o Floio, e trazer essa parte do Confluai, que eu acho que é muito interessante, ainda mais para você que está ali aprendendo e fazendo cada vez mais vídeos, é uma outra ferramenta que pode te ajudar bastante. Do mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa aquele like, que ajuda demais, se inscreve no canal, na verdade se inscreva aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!